Aê! Boa noite, pastor Carlito. Boa noite, Aldo. Tudo bem com o senhor? Graças ao bom Deus, tudo bem. O Senhor até aqui nos tem ajudado. Ah, que bom. Uma honra poder estar recebendo, né, você aqui dentro da minha casa, para a gente poder estar conversando. E com certeza eu tenho convicção de que Deus falará aos nossos corações através da sua vida, né, para que a gente possa estar entendendo um pouco, né, desse tempo que nós estamos passando, não é verdade? Porque, não sei se antes do senhor entrar, eu estava compartilhando que são dias que nós não esperávamos, são dias que nós não estávamos aí programados, né? Não tínhamos uma estratégia traçada, não tinha uma rota de fuga, não tinha um plano estratégico nas nossas empresas ou nos nossos negócios que já estavam ali uma carta na manga, né? Aguardando esses dias. Então, são dias difíceis, são dias que tem muitos obstáculos e o tema da nossa live hoje é essa, superando obstáculos. Então, eu queria, né, te dar as boas-vindas, queria que o senhor já pudesse estar aí dando o seu boa noite e a gente pudesse conversar como que nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, como nós podemos vencer e como que nós podemos superar os obstáculos. Muito obrigado pelo convite, Reinaldo, obrigado pelo carinho a todos que nos acompanham, tanto seus seguidores quanto os meus amigos que estão aí entrando também, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus abençoe todos vocês nesta terça que estamos vivendo o dia do Senhor. Então, Reinaldo, você está dizendo uma coisa que é muito verdade. Nenhum de nós oramos por um momento como esse, nenhum de nós esperávamos um momento como esse, nenhum de nós gostaríamos de estar vivendo um momento como esse, mas todos nós estamos vivendo esse momento. A crise é global, é uma crise de saúde, é uma crise de emprego, é uma crise de economia e no Brasil se tornou também um aspecto político. Então, sem dúvida alguma que nós temos aí grandes desafios. A diferença é que quem tem Jesus, você é um homem cristão, um homem que ama a Deus, um homem que entende do mundo dos negócios, mas entende também do mundo da fé. E isso faz toda a diferença. Para os que estão me acompanhando aí, conhecendo o Reinaldo Moraes, aí já conhece, porque ele já pregou aqui 2 vezes. Um homem de Deus, é o rei da carne suína no Brasil. Muito bem sucedido lá em Cuiabá, e um homem que é um intercessor também, criou uma escola de intercessão, uma casa de oração lá no Centro Geodésio da América do Sul, né, que é Cuiabá. Depois você fala um pouquinho mais aí. Você me chamou para entrevistar e eu vou te... É um prazer, assim, a gente vai trocando figurinha. Não, nós temos o privilégio, né, como o senhor disse, Deus nos deu a honra de nós estarmos em Cuiabá, morarmos aqui, e aqui na cidade de Cuiabá tem o Centro Geodésico da América do Sul, o marco onde Marechal Rondon mediu a mesma distância que você tem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. É o meio do caminho. Tanto faz você ir para a esquerda ou ir para a direita, é a mesma distância. É o centro da América do Sul. E é um local muito profético. Eu creio que tem algo diferente neste local. Por quê? Porque antigamente, nessa praça, onde hoje é o Centro Geodésico, era onde faziam a reunião com os escravos, onde vendiam escravos, aonde era a praça onde eles eram muitas vezes castigados, né? Era um lugar de injustiça, era um lugar onde muitos sacrifícios, onde muitos até foram mortos ali naquela Praça do Urique, ali aonde é hoje o Centro Geodésico. Posteriormente, ali se tornou a Casa de Leis do Estado, era a Assembleia Legislativa. Depois a Assembleia foi para o novo prédio, se tornou a Câmara de Vereadores. Hoje é o local onde tem também a Casa de Leis do município. E bem em frente ao Centro Geodésico, tinha um prédio e que Deus acabou nos abençoando, e ali nós montamos a Casa de Oração em frente ao Centro Geodésico. Por isso que ele chama, né, em inglês, Geodesic Center House of Prayer of South America, que é a Casa de Oração do Centro Geodésico da América do Sul. Uau! Conquista de territórios, para a glória do Senhor nosso Deus, né?
O É Senhor isso aí. diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. A palavra que aparece ali em lugar é a palavra grega topos. Então, quer dizer, Deus está falando que no mundo humano, no mundo dos homens, existe um lugar geográfico que pode ser habitado pelo bem e pelo mal, pelo certo e pelo errado, por Deus ou pelo diabo. Então, Jesus ele diz, não dê topos, lugar ao inimigo, quer dizer, um lugar físico mesmo. E então a igreja, o reino de Deus se estabelece à medida em que não existe campo neutro. Ou é de Deus ou não é. Então, à medida em que avançamos, aonde tem uma família cristã, ali chegou um avanço do topos do reino, o topos Basileia. Aonde chegou uma empresa dirigida por um homem de Deus, ali chegou o topos da Basileia. Aonde chega um homem de Deus para dirigir uma coisa pública, ali chega. Onde chega uma igreja, onde chega um ministério. Então, esse topos do reino, topos Basileia, chega também no Centro Geodésio da América do Sul, com a Casa Internacional de Oração. Parabéns pela conquista de espaço para a glória de Deus, Reinaldo. Amém, amém, pastor Carlito. Ali tem sido um local muito... Eu me sinto privilegiado, eu e minha família, a gente poder ter a disponibilidade de estar ali, né, todos os dias, quando nós queremos. Hoje a Casa de Oração já está aberta das 5 da manhã até as 21 horas, de segunda a sábado. Né? E o objetivo é de nós estarmos abertos 24 horas. E para isso, todas as igrejas aqui de Cuiabá, Várzea Grande, aqui da região, eles têm participado. E já têm feito conosco, uma vez por mês, 24 horas direto. Nós já tivemos mais de 70 igrejas diferentes participando conosco. É uma casa de oração interdenominacional. É muito gostoso. Aleluia, que bom. Então, pessoal, entra aí no site e pesquisa aí já para ir conhecendo mais, e espero que quando passar a pandemia, você marque uma passagem para Cuiabá e para... Vai ser uma honra, pastor Carlito. Um privilégio recebê-lo aqui. Isso. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Nós sempre estamos passando, quando dissemos, tempos difíceis. Mas isso não é um privilégio, né, nosso, né, se a gente falar sem privilégio. Mas se a gente for observar os grandes homens... Né? Hã? Uma particularidade nossa. Uma particularidade, né? Se nós formos olhar os grandes homens de Deus, se for olhar na Bíblia, quantas pessoas passaram, né, por situações difíceis. Né? Eu até assisti uma ministração do senhor esses dias atrás, onde o senhor estava falando a respeito disso, né? Falando que Noé passou por tempos difíceis, né? Que Abraão passou por tempos difíceis, Daniel passou por tempos difíceis, José no Egito passou por tempos difíceis. Então, a minha pergunta é como, nesses tempos difíceis, nós, como os cristãos, podemos fazer a nossa parte e abençoar vidas, abençoar outras pessoas que também estão passando por necessidades. Como mesmo em tempos difíceis, nós podemos sermos sensíveis e avançarmos sobre esses obstáculos que estão se apresentando diante de nós. Muito bem perguntado, Reinaldo. Queridos irmãos e irmãs e todos que estão nos acompanhando agora, e depois vai ficar gravado aí, vai ficar acompanhando também. Esse momento, como nós falamos, ninguém precisa gostar desse momento. É só também agora nós não ficarmos acuados, se vitimizar e também achar que o mundo acabou. Não. Todos nós podemos, dentro da realidade de cada um, fazer coisas para minimizar essa situação para nós, para a nossa família e para a sociedade em geral. Então, a primeira coisa é você não entender que isso não está acontecendo só com você. Você tem que se solidarizar com os outros. O apóstolo Paulo diz que nós devemos olhar os nossos irmãos e os sofrimentos que estão acontecendo no mundo. Então, por exemplo, essa questão da gente não poder estar nos nossos cultos, como a gente tanto gosta, junto com os irmãos, com bom e com suave que os irmãos vivam em união, adorando, louvando, é também uma oportunidade, Reinaldo, da gente sentir com o coração de irmãos nossos que estão na China, que não tem esse privilégio, só pode estar em casa e perseguido, na Coreia do Norte, que você teve recentemente,
em muitos países do Oriente Médio por causa do Islã. Então, nós que temos a alegria de ir e vir, de liberdade, estamos vendo o quanto que é caro você ter a sua liberdade cerceada de ir e vir por causa de uma pandemia. Então, certamente que nós podemos orar mais pela igreja perseguida ao redor da terra e sentir com os que sentem a solidariedade, a empatia, porque a nossa pandemia vai passar, mas para os irmãos da China, da Coreia do Norte, do Oriente Médio, de vários países da África, como a Eritreia, isso não vai passar. Esse é o normal deles. O normal é não poder se reunir. O normal é ser perseguido, é ser denunciado. É o governo falar, não pode reunir. É você ir para a cadeia só pelo fato de que você diz que é cristão. Então, é o momento, irmãos, da gente se solidarizar com irmãos nossos. Vamos fazer um pacto aqui, enquanto a gente estiver na pandemia e com algum isolamento, não ir para a cama sem orar pelos cristãos e a igreja perseguida, sentindo com os que sentem. Essa é a primeira coisa. Segundo, é saber que, enquanto que a igreja não pode voltar plenamente, ela está agora num processo de começar a voltar, ela aí ativamente fazendo o seu trabalho social e cada família fazendo, independente do templo voltar 100% ou não. Nós já distribuímos mais de 1.000 cestas básicas, nós já distribuímos toneladas e toneladas de alimentos, fazer visita nas calçadas, fazer atos de bondade, doar absorvente. Ontem nós falamos na igreja da necessidade de absorvente, hoje chegou um caminhão de absorvente, um monte de gente dando absorvente para pessoas carentes, fraldas geriátricas. Então, é a oportunidade da gente também ser solidário, porque tem sempre alguém, Reinaldo, que tem menos do que a gente. Com certeza. Não podemos nos fechar na realidade que não é tempo de distribuir. Já foram feitas doações de mais de 5 bilhões no país, de empresas, de igrejas e de pessoas físicas, de artistas fazendo live. Então, esse legado da solidariedade vai dar um impulsionamento muito grande para a gente repartir com o nosso próximo. E as igrejas não podem ficar só reclamando, não pode funcionar culto, não pode funcionar culto. Opa, peraí, o cristianismo também tem 21 séculos e 3 séculos, desde que Jesus estabeleceu a sua igreja, até o ano 333, no Edito de Milão, lá no norte da Itália, quando Constantino assinou que não era mais para perseguir os cristãos, quer dizer, do ano 33 até o ano 333, 300 anos, não podia ter templo, e o cristianismo sobreviveu. O que vai atrapalhar, Reinaldo, o cristianismo não é a igreja fechada, é o mau testemunho de pastores e de crentes mau caráter. Isso prejudica mais a igreja do que a igreja voltar às suas atividades. Eu estou louco para voltar, mas eu sei que eu não posso ser irresponsável com relação a que a igreja está envolvida no meio ambiente. Ela tem que voltar quando todo o ajuntamento voltar. Aí sim, ela tem que participar. Não é justo com o empresário, não é justo com a sociedade que uma igreja volte, porque é muito importante isso. Porque, infelizmente, tem não crentes que querem aproveitar um momento como esse e atingir a igreja e calar a igreja. Então, nós sabemos disso. Teve abusos jurídicos de Ministério Público e dos juízes que foi coibido logo no início pelo governo federal de entrar com essa questão de igreja serviço essencial. Perfeito, acertou o presidente e aqueles abusos de gente que já é contra a igreja, ok. Mas também não podemos achar que essa decisão de que a igreja é um serviço essencial está falando de ajuntamento de culto. Não. Está falando da igreja ficar aberta para transmitir as suas lives com segurança, fazer os seus serviços sociais e fazer tudo o que for possível sem ajuntamento de pessoas.
E um atendimento emergencial de alguém que precisa de aconselhamento, que está passando por uma situação desesperadora, que não tem aonde, né, buscar ajuda, ela poder ter a porta da igreja aberta para ela poder chegar lá, conversar, né, com um pastor, com alguém, com um padre, para pedir o seu conselho, né, e ser abençoado. Exatamente. Agora, isso não significa abrir plenamente. Por quê? Shopping está fechado, qualquer show está fechado, cinema está fechado, academia está fechada. Como é que a igreja vai abrir? A igreja não pode dar um mau testemunho dizendo que ela é mais importante. Ela tem que ter o direito dela garantido de que as portas dela estão abertas para quem quiser ir, mas não fazer aglomeramento, porque isso, primeiro, que é um contrassenso com os outros segmentos da sociedade. A igreja não pode ter privilégios, ela tem que ser tratada como qualquer um. Pastor não pode ter privilégio, ela tem que ser tratado como qualquer um. Também não pode ser perseguido, né? Ela não pode ser perseguida. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas a igreja não paga imposto. Que bobagem é essa? A igreja paga qualquer imposto de saída como qualquer outra organização. E, às vezes, Reinaldo, quando algumas pessoas falam assim, a igreja não paga imposto, acha que a igreja não paga imposto de funcionário CLT, que a igreja não paga imposto de prestação de serviço. Não paga 13º, não paga férias, não paga FGTS, INSS. A nossa igreja paga tudo. Passado mais de 2 milhões de reais de impostos em todos. A igreja paga taxas municipais, estaduais e federais. A igreja presta declaração de imposto de renda. O que a igreja não paga, não tributa? É na entrada. E aí não é só a igreja. Nenhum time de futebol não paga, nenhum partido político não paga, nenhuma agremiação esportiva paga, nenhuma entidade cultural paga, nenhuma ONG paga. Então, não é só a igreja. Então, às vezes, quando se fala assim, algumas pessoas falam por maldade e outros entram na ignorância a reboque, achando que, não, a igreja, só a igreja não paga. Não, não é só a igreja. É qualquer coisa cultural, qualquer coisa esportiva, qualquer coisa ONG e todas as religiões. Igreja católica, espírita, centro de umbanda, mesquita, templo budista, tudo igual. Mas não paga na entrada, no recolhimento, mas paga na saída. Agora... É um absurdo se um dia, eu estou falando aqui também com você, porque você também pode ser um homem de leis, vai estar concorrendo a uma vaga que vagou na suplência ao Senado Federal, que Deus te abençoe no momento oportuno da campanha, mas seria um absurdo, porque está querendo tributar 2 vezes. Eu, quando recebo o meu salário, já sou tributado na fonte em 27,5%. Se ainda quiserem tributar de uma doação que eu quis fazer com o meu dinheiro, é o governo querendo tributar em cima da tributação, é ou não é? É uma bitributação, né? E além, pastor Carlito, que todas as igrejas, a grande parte das igrejas, elas prestam um serviço social gratuito para toda a população que ela abrange, que muitas vezes não é mensurado, né? Quantas vidas são transformadas em centros de recuperação que são cuidados por igreja, né? Quantas vidas são transformadas pelos cursos de casais que as igrejas fazem, pelos acampamentos, né? Que conseguem restaurar os seus lares. Quantas empresas, né, que não fecham as portas porque o empresário está ali, ele está sendo cuidado, ele está sendo orientado, ele está sendo ensinado, ele está sendo acompanhado e ele consegue manter o seu negócio de pé porque ele está ali na igreja, tem um povo orando por ele, tem um povo interagindo com ele, o ensinando, né, tem uma liderança o acompanhando, tem irmãos ajudando. Então, com certeza a igreja ela tem muitos serviços prestados nessa área, não é verdade? Então, esse é um dos aspectos que eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar, né? Qual o papel da igreja, né? Como que a igreja ela tem atuado nesse impacto social. Queria que o senhor pudesse, sei que o senhor tem muitos trabalhos, tem trabalho no Nordeste, tem trabalho fora do Brasil, né, que o senhor está envolvido com toda a Rede Inspire, todas as igrejas, são mais de 450 igrejas na Rede Inspire que o senhor toma conta, né, que o senhor dá essa mentoria para a liderança. Então, se o senhor pudesse falar um pouco, né, qual que é esse papel da igreja nesse impacto social? Então, o culto é o que aparece da igreja, mas a igreja faz muitas coisas
que não aparece nos cultos. Inclusive, Reinaldo, são parentes aqui, a gente está falando que aqui no Brasil a gente não paga na entrada, mas nos Estados Unidos, além de não pagar na entrada, o membro ainda pode ter restituição Abater. de renda, que pode abater. É. E não é esse dinheiro que vai fazer falta no governo. Se o governo não tiver corrupção e aplicar bem, não é esse dinheiro que vai fazer falta. Prova disso nos Estados Unidos, que além de não tributar na entrada, como não tributa no Brasil, lá tem o plus que o cristão que doa o seu dízimo pode abater no imposto de renda, coisa que aqui no Brasil não se pode, e acho que pelo contexto brasileiro não se deve fazer isso aqui. A gente dá com muita alegria e sabe que Deus já está nos dando antes, porque é bênção ofertar. Mas o culto é o que aparece, mas a igreja ela tem um serviço, primeiro, como você falou, é o espiritual a nível de oração. A igreja é intercessora da nação. Segundo a Crônicas 7:14, a Bíblia diz que cidades não foram destruídas por causa de um justo ou cidades foram destruídas por causa da ausência do justo. Então, a igreja tem um papel de orar pelas autoridades, o papel de ser sal da terra e luz do mundo. Esse é um papel da igreja e que ela faz. Imagina, retira hoje das orações do Brasil todos os joelhos que estão dobrados nessa nação, de irmãs do círculo de oração da Assembleia de Deus, de homens intercessores, de mulheres intercessoras, de casa de oração como a sua casa de oração internacional em Cuiabá. Então, há um presente para a sociedade que é a intercessão. Segundo, é a proclamação da palavra. Quando você falou quantos casamentos que são restaurados, quantas vidas que estavam tortas que são restauradas através da pregação da palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Rádio, internet, TV, púlpitos, há um poder da palavra liberada. Pensa bem hoje, Reinaldo, quantas pessoas que... Hoje o Brasil tem 30% da sua população evangélica. Esse pessoal não está consumindo álcool, não está consumindo cigarro, não estão bebendo, não estão agindo com violência, com tráfico, com droga. Só você tirar 30% da população disso... O impacto, né? O impacto disso é imensurável. Não estou dizendo que evangélico não tem erro, não tem pecado. Tem outros tipos, mas pelo menos não tem esses. Se tiver um ou outro que está andando fora da palavra de Deus, mas aí é a exceção, não é a regra. Não é a regra, é que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser adolescente, jovem, adulto, ele não fuma, ele não bebe, ele não trafica, ele não usa drogas, ele... Quer dizer, isso é um presente para a sociedade. Isso redunda em menos acidente nas rodovias, menos despesa para o Estado. É menos despesa para o Estado, né? Então, essa é a segunda coisa concreta. Terceiro, é o serviço social. Você fala de casa de recuperação, você está falando de igreja evangélica. Você fala de trabalho assistencial. Hoje, basicamente, toda igreja tem um ministério social. Alguns têm maiores, como o nosso, que tem já 25 anos, a ABAP, que atende milhares de pessoas, mais de 150 famílias só dentro do mercado solidário. Tem a Casa Sol, de recuperação de dependências químicas. Então, cada igreja hoje tem isso. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas tem. Ali levando ação social, consultórios médicos, psicológicos, emprego, renda, custos para as famílias, convênio com prefeitura, convênio com o Estado, cuidando de casa de recuperação. Olha que coisa interessante. A igreja é contra as drogas, mas quando o cara se droga, é a igreja que vai lá. A igreja é contra o tráfico, mas quando o cara vai preso, é a igreja que vai visitar. Então, a igreja é a esperança do mundo. E é um privilégio eu e você sermos parte da igreja do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com placa, tem a ver com o reino de Deus. Né? Isso aí. Aí, quarto, é a questão da igreja servir as outras igrejas. É um trabalho maravilhoso, plantando outras igrejas, educando pastores. Hoje eu participei, ministrei para pastores do Global Kingdom, junto com o pastor Pascoal, junto com o pastor Costa Neto, para 60, 70 pastores. O pastor Jackson Antônio estava lá da Inglaterra, e a gente estava justamente fazendo isso. Quer dizer, a gente não se fecha, não se isola.
boa parte do meu tempo eu estou gastando com pastores. Hoje são 620 igrejas na rede. 600. E subiu. A última vez que nós conversamos era 450. Está aumentando. Tá subindo. Então, é uma alegria poder estar repartindo um pouco daquilo que a gente tem vivido. E esse é um papel da igreja. A igreja é a única instituição, Reinaldo, que vive para os seus não associados. Um clube vive para os seus associados. Mas a igreja vive para o que não é seu. Não é? Porque dos 5 propósitos de Deus, adoração, vamos fazer aqui e vamos fazer na eternidade. Comunhão, vamos ter aqui e ter na eternidade. Discipulado, aqui e lá. Serviço, vamos servir aqui e lá. Mas missões só tem prazo de validade. Então, seja através do evangelismo e seja através de missões, não podemos não fazer. Você falou do Nordeste. Como é que eu vou ficar numa igreja, numa cidade que é uma das melhores do país, você conhece São José dos Campos? E me esquecer lá do Nordeste. Então, nós estamos em Quijingue, no interior da Bahia, em Lagoa da Barra, no interior da Bahia, em Maceió, uma das capitais que tem uma periferia mais pobre, em Paulistana, lá no Piauí, um dos DH mais baixos do país. Então, é uma realidade. Alguns empresários da nossa igreja compraram uma fazenda no interior da Bahia e vão fazer o serviço social sempre ao lado uma igreja e um centro social, porque as duas coisas andam juntas com resgate de humanidade. A igreja não pode se restringir a ser uma ONG. A igreja, ela precisa entender que sem a palavra, sem a oração, não tem transformação. E aí, por isso, é muito importante, você que está me assistindo, se você é de Cuiabá ou se é daqui, a igreja onde você está, você tem que ser dizimista, fiel, ofertante, porque a nossa vida não é determinada pela circunstância. Porque a igreja, ela pode estar com o seu culto paralisado, mas a sua ação de ser igreja continua mais ativa do que nunca. E, pastor Carlito, quando o senhor estava falando, né, a respeito das obras sociais, e falando que ninguém tem um necessitado que não pode ajudar outras pessoas. Essa semana, aqui em Cuiabá, eu estava conversando com um amigo, e ele estava me falando de uma senhora que tem aqui num bairro, aqui numa comunidade bem humilde aqui em Cuiabá, e ele falou: Reinaldo, se você for na casa dela, ele mandou uma foto quando ele estava lá, né, ele falou: você vai ficar envergonhado de ver que ela, com tão pouco, o tanto que ela faz para aquela comunidade, né? Ela faz semanalmente comida para todos aqueles que não têm. Muitas vezes ela não tem nem na sua própria casa, não tem nem condições, né, pela estrutura física que ela tem para fazer aquilo. Mas ela se desdobra, ela anda a cidade toda pegando ofertas, pegando um pouco que sobra aqui, um pouco que sobra ali na Ceasa, um pouco que alguém dá um arroz, um feijão, e ela está ali fazendo a sua parte também social, ajudando aqueles que não têm, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, eu conversando com o Juliano Som, e ele me disse do trabalho que ele tinha lá no Nordeste também. E ele me mostrou algumas fotos, algumas filmagens, falou: Reinaldo, olha, as pessoas não têm água para beber, né? Ele falou: olha aqui a qualidade da água que elas consomem. As crianças morrem, né, de desinteria, de desnutrição, por falta de água. E eu me lembro que aquilo impactou muito nosso coração, e eu, minha esposa, nossa família, começamos alguns anos atrás a participar com ele desses projetos de perfurar poços lá no Nordeste. E quando você implanta um poço artesiano numa comunidade, você impacta a vida de 200, 300, 500 famílias que não tinham o que comer, que não tinham como ter subsistência, que não tinham saúde, mas só para você furar um poço ou colocar um sistema de dessalinização, que é a água salobra lá, você transforma, eles têm horta, eles começam a vender, eles começam a produzir, começam a ter qualidade de vida, ter saúde, porque alguém se levantou e quis contribuir, repartir um pouco de tudo aquilo que Deus já deu para nós, né? E nesses momentos que nós estamos vivendo, é esse momento de a gente olhar e falar: poxa vida, quantos ternos eu preciso ter, ou quantas camisas para ficar em quarentena dentro de casa? Na verdade, Exato. Quantas roupas de marca que eu preciso ter, né? Então, será que não vale a pena, ao invés de eu gastar muito dinheiro com muitas coisas, eu não pegar parte desse, né, desse recurso
e poder abençoar vidas e transformar vidas. Então, eu acho que é uma reflexão para nós nesses dias, né, pastor Carlito? Sem dúvida, a gente passa a perceber que a gente tem bem mais do que a gente precisa e que Deus vai dar a cada um aquilo que é necessário. Como você falou, lá no Nordeste, a igreja está fazendo toda a diferença. Eu também fui com o irmão Antônio, lá da Forte Leve, visitar alguns. Sim. Ele também tem parceria com o Juliano Som. Nossa igreja também tem, lá para o Piauí. E em muitos lugares o Estado não chegou. Quem dá o ônibus, quem dá o único lugar de dessalinização em toda uma região, por exemplo, lá no interior do Pernambuco e também do Piauí, ali perto de Petrolina, é a igreja. O Estado não chegou, mas a igreja chegou, e isso, claro, a Globo não mostra, isso não vai aparecer, não é? Mas a igreja, como diz o Anderson Freire, a igreja vem, né? E nós temos que ter esse olhar, né? A gente poder ajudar os de perto, né? E ajudar os de longe também, né? Muitas vezes nós estamos aqui dentro da cidade e a gente acaba não enxergando essa necessidade. Às vezes a gente fica olhando e não interagem com isso, né? E também, como o senhor disse, da igreja perseguida, né? Daqueles que estão sofrendo. Nós estamos vivendo um pouco, pastor Carlito, assim, uma pitadinha bem pequena do que é essa restrição, né, de você poder ir e vir, né? Quantas imagens nós vimos assim, sabe, que me chocaram. Ver lá um empresário, dono de um brechó lá no Nordeste, se algemado porque ele estava tentando vender alguma coisa para poder ter o seu dinheiro para comprar o arroz e feijão para levar para casa, né? Senhoras que estavam andando na calçada ou na praia sendo algemadas porque estavam na rua, né? Então, a gente começou a observar um pouquinho de ser tolhido, né? De você poder ter o direito de ir e vir. E Agora, uma das cenas assim que mais marcaram a minha vida e também um dos momentos bem especiais que eu tive foi quando, no final de 2018, estive visitando lá a Coreia do Norte, onde, né, o senhor foi um dos canais aí que Deus usou para nos abençoar e a gente organizar aquela caravana. E realmente, quando você vê aquela população subnutrida, né, passando necessidade, por não ter condições, não ter a liberdade de escolher, né, o que fazer, aonde trabalhar, não ter a liberdade de escolher aonde morar, não ter a liberdade para se locomover e tudo ser controlado pelo Estado, né? Então, eu me lembro que no domingo pela manhã nós fomos visitar uma igreja que até hoje nós não sabemos se ela é fake ou não, né? Porque estava tendo um culto e mais dava a impressão de um teatro, né? De você estar ali participando, e nós fomos visitar. E eu me lembro que tinha até as Bíblias em coreano nos bancos ali da igreja. Só que a hora que você abria a Bíblia, muitas delas estavam com as páginas coladas, né? Ou seja, nunca ninguém tinha manuseado. E um dia, a hora que acabou o culto, ele já pede para a gente sair rapidamente, para você não ter aquele momento de comunhão, de conversa, né, com a população. E nós ficamos no pátio da igreja, dentro da van, esperando eles se organizarem, porque a gente ia almoçar, estava dando uma confusão de gente ir almoçar naquele dia. E veio uma compaixão tão grande, sabe, por aquele povo, de você olhar aquela circunstância, né, nevando, final de ano, muito frio, e as pessoas andando a pé, andando de bicicleta, porque não tem carro, não tem aquecimento em casa. E foi um dos momentos assim que mais me marcou, né, como intercessor, sabe, de você poder sentir aquilo que eles estavam sentindo. Então, quando nós sentimos o que o outro está sentindo, aí nós nos disponibilizamos a fazer algo. Aí nós saímos da nossa zona de conforto e podemos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Sempre tem alguém que nós podemos ajudar. Você que está nos assistindo, você não está tão ruim que não tem alguém que você possa colaborar, que você possa ser, né, um alento, você não possa ser aquele que vai dar um alívio para alguma pessoa. Nós temos muito caso aqui de pessoas que, quando são atendidas nos nossos programas, ela dizer que ela está indo, mas aquilo que ela recebeu, ela ainda vai dividir para mais 2 ou 3.
Então, Reinaldo, você colocou aí uma coisa muito interessante. A gente está chocado com essas cenas da pessoa ser impedida do ir e vir, mas isso, a pessoa está falando de ir e vir para um lazer, ir para vender alguma coisa. Nesses lugares que estamos falando, Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte, é para fé, é a questão de falar de Jesus, quer dizer, é algo que ainda é muito, 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 muito mais profundo do que agora nós estamos sentindo assim, poxa, eu não posso ir no culto. Mas estou com saudade dos irmãos. O culto pode vir até mim. Eu não posso ir no shopping. Mas você pode sair ali na rua. Então, quer dizer, ainda é muito distante, mas dá para dar trazer uma realidade que, de fato, essa situação de pandemia não pode nos voltar a sermos como era. Temos que tornarmos mais sensíveis, mais solidários, mais intercessores, porque a pandemia vai passar, vamos voltar gradativamente ao normal. Claro, vamos continuar tendo perdas. Eu acho que uma situação política completamente desnecessária, que a gente acabou se envolvendo, mas a gente tem que cuidar da saúde, cuidar do trabalho, escolher entre saúde e economia é ridículo, não precisamos fazer isso, não é? São duas coisas que não se escolhe. A gente tem que caminhar juntas. Tem que caminhar juntas, temos que trabalhar, o Brasil não pode parar, porque se parar também gera outros problemas, temos que sair com aquela consciência, tem que usar álcool gel, tem que usar máscara, tem que ter o distanciamento, mas temos que viver, não dá para ficar isolado. E, ao mesmo tempo, não é qualquer coisinha, porque já estamos com 23 mil mortos, já temos 350 mil contaminados, é uma realidade difícil. Só o Brasil é um dos países, Reinaldo, que mais morreu médicos e enfermeiros no país. Já foram 250. A Europa inteira não perdeu isso. Todos os países. Por quê? Porque o cuidado com a saúde é maior do que no Brasil. Então, imagina o conhecimento acumulado nesses médicos, enfermeiros e auxiliares que morreram nessa pandemia. É irreversível a perda para as famílias e para o sistema de saúde, porque, infelizmente, temos essas crises aí nos estados, nos municípios e também na União. Agora, uma coisa que eu estava vendo, Reinaldo, e que aí a igreja não pode se isolar, e você é um empresário e me solidarizo com você, porque as perdas para os empresários, ela também é uma perda que nós não temos dimensão. Me chegou ontem uma pesquisa da ATIE com a Von Hart de São Paulo, uma das maiores construtoras e focadas no segmento de arquitetura, fez. Olha essas estatísticas, vou te dar algumas delas e os queridos amigos que nos acompanham. Só 4% das empresas pesquisadas não tiveram impacto econômico negativo. 4%. E de alguns segmentos, né? Bem específico, né? Principalmente supermercadista e drogarias e farmácias. Foram os únicos dois segmentos que não tiveram a receita caiu, a venda não caiu. Só esses dois, o restante, todo. 35% alto impacto, 37% médio. Olha essa outra estatística. 76% das empresas entrevistáveis estava em alta expansão. Quer dizer, a economia estava voando. Olha uma outra coisa muito interessante. 80% destas empresas serão afetados no seu convívio do trabalho, isto é, o emocional das pessoas abalado, mesmo na volta. Então, são realidades que atingem diretamente pessoas como você, que está diretamente na produção, e por isso, como você falou, um papel da igreja, nós temos aqui o Marketplace, fazemos live direto, oração, WhatsApp de intercessão, para manter esses empresários encorajados. 80% do comércio está dispensando. Como você falou, só supermercado que não. E você falou uma coisa que Deus me deu uma visão aqui, porque aqui a cidade é de classe média.
E o que que acontecia? Muitas famílias não têm contato com pessoas mais pobres. E se a gente concentrasse o serviço social só na ABAP, ficaria institucionalizado, Reinaldo. Então, eu falei, ó, vamos continuar fazendo pela ABAP, vamos continuar fazendo pela Casa Sol, para os programas e para quem mais precisa. Mas vamos criar algo que o membro da igreja, ele vá fazer a entrega, e não a igreja. Para ele sentir isso, né? A real necessidade. Para ele sentir. Então, nós fizemos uma coisa, a igreja montou um programa chamado Cesta do Amor, que é diferente da outra. É uma cesta diferenciada, não é uma cesta popular, é uma cesta jamais implementada, um pouco diferenciada. A igreja foi lá e comprou 250 inicialmente, e aí ela criou um fundo. E quem vem retirar essa cesta no drive-thru pastoral, ele dá uma oferta. Como a cesta custou R$80, ele dá uma oferta que ele quiser até esse valor. Então, quem quer dar 20, quer dar 30, 50, ele passa a maquininha e mantém o fundo girando. A entrada, né? A igreja comprou 250 e já doamos quase 1.000. Porque se manteve girando. Mas o melhor disso, a pessoa pega, leva no seu carro, tem um adesivo bonito que chama lá a Cesta do Amor, com um versículo bíblico, dizendo que essa cesta não pode ser vendida. Ele ganha um cartão para ele escrever algo, e ele vai fazer a visita na casa, aí ele ora, lê a Bíblia, entrega a cesta, tira uma foto, e se alguém fala assim, mas eu não sei para quem dá, eu falei, então você está vivendo numa bolha, porque tem sempre um funcionário para você visitar, tem sempre uma viúva, tem sempre uma empregada doméstica, alguém de um posto de gasolina, que você precise ir lá, porque o que nós queremos é que você vai. E os testemunhos têm sido fantásticos, porque senão fica só institucional. A gente fica isolado dentro de uma bolha e acho que está tudo bem. Acho que aqui nós não temos problemas. Exato. Então, esse foi o espírito e isso está dando muito certo. Gerar esse interesse em você fazer. E uma coisa que o senhor estava falando com relação aos empresários, e que muitas vezes a gente não entende nesse momento, pastor Carlito, sem querer polemizar, mas é que, na maioria dos casos, os governos, por intenção ou não, eles erraram na dose e no momento de aplicar o remédio, né? Então, no nosso caso aqui mesmo, quando foi decretada a quarentena, né, fechando o comércio, tudo aqui no Mato Grosso, nós não tínhamos um caso de coronavírus no estado. E fechou tudo. Agora nós estamos há 90 dias com tudo fechado aqui, né, comércio, shopping, e agora que a curva no Mato Grosso começou a subir. O que vai fazer agora? Deixar 90 dias fechado? Vai quebrar todo mundo. Então, gera uma comoção social, por quê? Porque o empresário não consegue pagar o funcionário, não consegue pagar o aluguel, que não paga o outro, que não consegue sobreviver, e vai virando aquela bola de neve com consequências devastadoras para todo mundo, né? Então, realmente nós precisamos orar. Eu penso que o isolamento seletivo tinha que ser implantado desde o começo. Na minha opinião, São Paulo demorou e os outros estados anteciparam. São Paulo e Rio de Janeiro não podia ter tido carnaval. É isso aí. Já sabiam que tinham casos. Já sabia que tinha pandemia. Sabia que tínhamos aeroportos internacionais derramando gente aqui, mas não foi feito. Então, a gente prejudicou os dois lados. Essas duas capitais aqui no Sudeste, que deviam ter parado mais cedo, não parou. Aí parou tarde, e quando parou tarde, quis levar todo mundo junto. E realmente não faz sentido em algumas regiões, porque realmente não tinha nenhum caso. Até hoje mesmo, São Paulo tem 650 municípios. O Dória podia ter feito o isolamento com 3 zonas. O vermelho, o amarelo e o verde. Porque tem regiões, eu converso com os pastores lá de Araçatuba, é outra realidade. É isso aí. Grande, né? Aqui não é diferente também não, pastor Carlito. Pastor Carlito, nós estamos encaminhando já para o final, e eu queria então agora, para a gente finalizar, né, que o senhor pudesse dar uma palavra final, um conselho, né, como que nós podemos nos preparar e construir esse tempo futuro, agora após a pandemia, bem prático assim, 2, 3, faça isso, isso e isso, e que o senhor encerrasse com uma oração. Ok, então,
receba. Em Mateus capítulo 7, 24, diz que feliz é o homem que construiu a sua casa na rocha. Amém. Porque quando vier a tempestade, não venha destruir, porque ela está sobre a areia. Então, é o mais do que nunca o tempo de você construir a sua vida sobre fortes fundamentos. Então, tem muita teologia aí dizendo que Deus não está no controle, de que Deus não está no governo, de que não existe mais soberania divina. Esquece esse negócio, repreende. Então, a sua vida está firmada na palavra de Deus. A segunda coisa bem prática é cuide das suas emoções. O isolamento é social, não é espiritual nem emocional. Então, não fique sozinho. Converse com pessoas, abra o coração. Terceiro, quando você for fazer alguma coisa na internet, pergunta, isso vai unir ou isso vai separar? Por quê? Porque nós não podemos ter mais divisão no país. É isso aí, mais do que já está. Então, vamos trabalhar o que podemos fazer para unir, para dialogar, para conversar. Não entre em bola dividida. Você que é pastor, muito cuidado, porque você pastoreia todo mundo e você tem que trabalhar a união. Então, fica esses 3 princípios aí para abençoar a sua vida, para que você possa, de fato, vencer todos esses tempos difíceis. Em que você está firmado, guarde as suas emoções e trabalhe para unir e não dividir. É Jesus dizendo que você está na rocha. Amém. Então, ora, abençoa todos nós e aí nós vamos encerrar. Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada irmão e irmã que está no estado do Mato Grosso, que está no estado de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Amém. Seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo. Obrigado pelo Reinaldo Moraes, a sua família biológica e espiritual. Abençoe, ó Deus, seus negócios, que ele continue crescendo e se expandindo. E repreendemos qualquer seta do inimigo contra a sua vida. Abençoe, ó Deus, todo o empresariado brasileiro, em especial os que trabalham com o setor de alimentação, como o Reinaldo, para que não falte o pão de cada dia na mesa do brasileiro. Abençoe cada igreja, traz um avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Carlito. Uma honra e um privilégio estar com o senhor. Fica com Deus, abraço na família. Até mais. Tchau. Tchau.